Olá, amigos e amigas. Hoje vamos continuar a segunda parte da aula de Êxodo, do capítulo 1 até o capítulo 6. E nós vamos ver algumas coisas importantes. Por que Moisés ele hesitou em ir e ser o representante e o porta-voz do Senhor? O Senhor endureceu o coração de Faraó para ele não libertar o povo? Como podemos conhecer melhor a Jesus Cristo? O nome Jeová era conhecido antes de Moisés? Veja isso, e nós vamos aprender algumas coisas importantes. Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramifo Ensina. Então, dando continuidade à parte número 2 da aula de Êxodo 1 a 6. Então nós vamos aprender algumas coisas e é importante lembrar, quando o Senhor chamou, nós vimos na primeira parte, que o Senhor então chamou Moisés para ser o seu porta-voz. Então por que Moisés hesitou em ser o porta-voz de Deus? Então nós vimos lá que ele, de uma certa forma, no capítulo 4, do versículo 10 ao 16, o Moisés ele fez o seguinte: então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem que bem fala, nem de ontem, nem de anteontem, nem de ainda, desde que falaste ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mundo? Ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Então Moisés, ele disse: Senhor, eu tenho dificuldade para falar. E o Senhor falou: olha, eu vou ser com você, e eu vou dizer para o Senhor o que você tem que falar. E era para ele já ir, mas ainda ele relutou, e insistiu nisso. Ele, porém, disse, Ah, Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão levita, teu irmão? Eu sei que ele fala muito bem. E eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca, e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele, Arão, falará por ti ao povo. E acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Então, ainda assim, o Senhor falando: olha, eu estou te chamando. Você é o profeta, é o representante para libertar o povo. Então, Arão, eu vou dizer para você o que eu quero, você vai dizer para ele, e ele vai comunicar às pessoas, como porta-voz. E vendo um pouco lá no final, no capítulo número 6, no versículo 12, nós vamos ver lá que ele disse assim: Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não me ouviram, como, pois, Faraó me ouvirá? Também eu sou incircunciso de lábios. O que ele quis dizer com isso, que ele é incircunciso de lábios? Se nós formos ver lá na palavra incircunciso, tem uma letrinha A que nos remete ao rodapé, que diz: ele tinha uma deficiência de fala. E nos últimos versículos do capítulo 6, 29 e 30 diz: falou o Senhor a Moisés dizendo: eu sou o Senhor, fala a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo. Então disse Moisés perante o Senhor: eis que eu sou de lábios incircuncisos, e como, pois, Faraó me ouvirá? Aí lá no rodapé também nos remete, que nós vamos entender. Então, na verdade, quando ele fala que ele era de lábios incircuncisos, ele está dizendo lábios que gaguejam e lento no falar. Então ele tinha uma certa dificuldade. Mas vamos entender aqui uma explicação. Há alguma evidência de que Moisés provavelmente sofria de um pequeno problema vocal, conforme nós vimos aqui. O Senhor respondeu a ele com um conceito tão simples e profundo que lhe foi difícil recusar a missão. O sentimento de inadequação possuído por Moisés era tão forte, entretanto, que continuou a insistir que precisaria de ajuda. E na verdade o Senhor zangou-se com essa contínua falta de confiança.
e estabeleceu Arão como o porta-voz, né, de Moisés. Então é algo que o Senhor providenciou de uma certa forma, dizendo assim, bom, e agora, qual é a desculpa, né, para você não continuar, né? Nós podemos talvez tirar uma lição aqui nos nossos chamados, né? Às vezes não é fácil lidar com pessoas, liderar pessoas, mas eu aprendi durante a experiência que eu já tive na igreja, em vários chamados, e quando nós somos chamados para representar Deus para o povo, e não o povo para Deus. E então Moisés tinha que entender isso, e que ele estaria lá representando Deus para Faraó e o povo. E não que, como Moisés está dizendo, mas se o povo nem me ouve, Faraó não vai me ouvir. Então ele está mais preocupado com o que os outros estavam pensando do que a responsabilidade que ele tinha. E o Senhor disse, eu vou te ajudar, eu vou ser tua voz, eu vou dizer para você o que você tem que falar. E então Moisés foi e realizou a parte dele, ou na verdade o trabalho que ele tinha a realizar. E agora nós vamos ver uma outra parte, onde uma escritura que às vezes é mal compreendida, né? Está em Êxodo 4, 21 a 23 e no 30 e 31 versículos, né? E vamos ver o que diz lá então, lá no capítulo 4, 21 a 23. E disse o Senhor a Moisés, quando retornares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que pus na tua mão, mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixe ir o povo. Então aqui o contexto que foi escrito aqui mostra e dá a entender, quando diz aqui, eu endurecerei o coração. Então está dizendo que Deus iria endurecer o coração de Faraó para ele não libertar o povo. E fica algo um pouco, por isso que algumas aulas anteriores, onde eu expliquei como interpretar a Bíblia, né, o cuidado, usando o bom senso, né, porque às vezes muitos contextos da Bíblia, das Escrituras, foram mexidos, né, passaram por muitas traduções de pessoas e se mudou alguns contextos. E aí nós hoje conhecendo, e a nossa vantagem é porque temos as escrituras modernas e revelações, onde nós podemos ter a visão de que não, algo está errado aqui. Porque quando diz que o Senhor, ele disse para Moisés, Moisés, vai lá e diz o que eu quero que você diga para o Faraó, para libertar o povo. Mas aí o Senhor dizendo para Moisés, Moisés, você vai lá, mas eu vou endurecer o coração de Faraó para ele não libertar o povo. Fica algo na contramão. Moisés, então para que eu vou lá? Por que eu vou lá então? Se o Senhor é que vai endurecer o coração já para ele não, então não tem sentido, né? Então, só que aí, né, pelas revelações modernas, nós vamos lá no rodapé, nós vamos ver lá em cima, onde diz, mas eu endurecerei, em cima da palavrinha mas, tem a letra C, lá no rodapé que fala, e far-te-ei prosperar, mas Faraó endurecerá o seu coração e não deixará ir o povo. Então, na verdade, o Senhor estava avisando Moisés que, olha, o Faraó ele vai endurecer o coração e não vai deixar ir o povo, mas vai lá e faz. Por que o Senhor estava fazendo isso? Tá? Nós vamos entender. Então, a pergunta é, o Senhor endureceu o coração de Faraó? Claro que não. Porque senão ele tiraria a liberdade de escolha do Faraó. Não é? Então vamos ver algo interessante aqui, que a tradução de José Smith, de Êxodo 4:21, declara que o Senhor desejava fazer com que o Moisés prosperasse, mas o Faraó havia endurecido seu coração e não deixaria os israelitas partirem. É necessário ter esta verdade em mente sempre que você lê referências posteriores, que afirmem que Faraó teve seu coração endurecido pelo Senhor. Então, nós vamos ter algumas leituras e algumas outras aulas que vai repetir isso, dizendo que Deus endureceu o coração de Faraó. E, na verdade, não é isso. Deus tinha avisado Moisés que Faraó era duro de coração e que não ia deixar o povo ir. Mas não é Deus que endureceu o coração de Faraó. Deus concedeu a Faraó, então aí é o que nós temos que entender,
que Deus não, ele não poderia endurecer o coração de Faraó, porque ele tiraria a liberdade do Faraó de escolher, né? Então Deus concedeu a Faraó a oportunidade de permitir, sem ser coagido, que Israel partisse, a fim de que adorasse a seu Deus livremente. Ao recusar-se a fazê-lo, quer dizer, o Faraó que recusou por endurecer o coração, aí diz, o Faraó não pôde culpar a ninguém pelas consequências que lhe sobrevieram. Então o Senhor permitiu, deu alguma... É por isso que o Senhor falou, Moisés, porque na verdade o Senhor, de certa forma, ele saberia que Faraó talvez ele ia endurecer e não ia abrir mão, ia ser orgulhoso, mais orgulhoso do que humilde. E aí então, só que Deus ele permitiu, deu a chance para Faraó tomar a decisão certa. Infelizmente ele não tomou. E por causa disso, então, aí o Senhor tomou outras providências que nós vamos ver nas aulas posteriores, das pragas e tudo mais, para então que Faraó, para ver se Faraó ele realmente reconhecesse que Deus, que Moisés era um representante de um Deus vivo. E que então ele tinha que se humilhar, embora ele podia seguir o caminho dele, adorar os deuses estranhos dele, mas ele tinha que libertar o povo de Deus, né, que eram os hebreus. Essa foi a questão aqui no momento, o Senhor permitiu. No versículo 30 e 31 diz, e Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés. Então lembra que Arão era o porta-voz, então Moisés fala, diz isso, e Arão era o porta-voz. E fez os sinais perante os olhos do povo. Então até houve sinais, né, de maravilhas e algumas coisas. E o povo creu, e ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e que vira a sua aflição, e inclinaram-se e adoraram. E então a gente sabe que uma parte do povo acreditou e tudo mais. Agora, uma coisa importante aqui que nós temos que entender, talvez, bom, o povo só saiu porque houve milagres e sinais, e aí eles então exerceram fé. E na verdade não foi. Vamos lembrar, se nós vemos lá em Hebreus 11, nós vamos ver que Paulo ele faz uma lista de coisas aqui sobre a fé, né? Vamos abrir Hebreus 11, no versículo, a partir do versículo 1 mesmo de Hebreus 11, pela fé entendemos a palavra e a obra de Deus. Então lá, logo no início, no versículo 1 diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então uma das escrituras que nós vemos no livro de Mórmon, muito conhecida, é a Alma 32, 21, que fala, e conforme falei com referência à fé, fé não é ter um perfeito conhecimento das coisas. Às vezes tem pessoas que, bom, enquanto eu não souber do início ao fim, eu não vou aceitar determinadas coisas do Evangelho. Mas por isso que diz que a fé não é um perfeito conhecimento das coisas. Mas diz, portanto, se tendes fé, tendes esperança nas coisas que não se veem, mas que são verdadeiras. Aí no versículo 3 diz, e pela fé entendemos. No versículo 4 ele fala, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. No 5, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Aí no versículo 6 ele diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. No 7 ele diz, pela fé, Noé, divinamente advertido, construiu a arca. No 8, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. No 9, pela fé, Abraão habitou na terra da promessa. No 11, pela fé, também Sara recebeu o poder de conceber um filho. No 17, pela fé, Abraão ofereceu Isaque. No 20, pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú. No 21, pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou os filhos de José. No 23, pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um formoso menino. No 24, pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. No 27, pela fé, Moisés deixou o Egito. Então vamos lembrar, no 24, fala que Moisés, sendo já grande,
recusou ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele sabia que ele tinha a mãe dele e ele era hebreu. No 28, pela fé Moisés celebrou a Páscoa, pela fé Moisés passou o Mar Vermelho, depois pela fé Josué fez cair o muro de Jericó. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E aí no 32, que mais direi? Né? E aí ele faz uma lista aqui, pela fé, aí ele fala Gideão, Baraque, Sansão, Jefte, Davi, Samuel e vários profetas. Pela fé. Então vamos lembrar que pela fé é que essas coisas aconteceram. Então quando diz aqui no versículo 30 e 31, e Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu, e ouviram que o Senhor havia visitado. Então, foi pela fé que eles fizeram isso. Embora alguns às vezes acreditavam por causa dos sinais, mas com certeza o sinal ele não garante nada. Na verdade, o sinal é o resultado do exercício da fé. Talvez não da minha fé, mas da fé de outras pessoas. Então, por isso a importância desse princípio, né? Que é o primeiro princípio do Evangelho. Fé em quem? Em alguma coisa, em Jesus Cristo. Então, na verdade, ele não endureceu o coração de Faraó, ele permitiu que Faraó também exercesse fé se ele quisesse. Por isso que depois vieram todas as consequências que nós já conhecemos na história. Okay? Uma pergunta que eu gostaria de que nós pudéssemos abordar nesse capítulo e estudar um pouquinho é como podemos conhecer ao Senhor? Como que eu posso conhecer a Deus? De Êxodo 5, de 1 a 3, por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque aqui diz quando Moisés foi lá perante o Faraó e ele falou que, olha, Deus me enviou, né? Como Deus mandou, olha, eu sou, me enviou a vós. E aí o Faraó, no versículo 2 do capítulo 5 de Êxodo, o Faraó diz para Moisés: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Então ele perguntou: quem é o Senhor que eu tenho que ouvir essa voz? E ele diz lá: não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Então, e no 3 ele diz: e eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos agora ir, caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, e ele não venha sobre nós com pestilências ou com espada. Mas aí Faraó, ele disse: não vou deixar, não vou autorizar a saída deles. Então, como nós podemos conhecer melhor? Eu gosto muito dessa escritura de Mosias 5:13, e que ela define muito bem, talvez, o segmento dessa pergunta do Faraó. Então lá, Mosias 5:13 diz: pois como conhece um homem, um mestre, a quem não serviu, e que lhe é estranho, e que está longe dos pensamentos e desígnios de seu coração? Então, com certeza, Faraó, por isso que ele não conhecia e nem desejava, né? Porque ele nunca serviu. Já de forma diferente, ao contrário, aquele Faraó da época de Josué, ele, de uma certa forma, lá não diz que ele foi convertido, né, ao Evangelho, mas ele reconheceu que José era um representante de Deus, né? Então, de certa forma, aquele Faraó na época de José serviu a Deus. Então, pois como conhece um homem, um mestre, a quem não serviu, e que lhe é estranho, que está longe dos pensamentos e desígnios do seu coração, então aquele Faraó da época de Moisés não estava longe disso. Porque o que José falava e dizia, o Faraó, tanto que ele colocou ele como autoridade, e tudo que ele fazia era lei, né? Acima dele só o Faraó. Então, de certa forma, ele acreditava que José era um servo de Deus, diferente desse Faraó na época de Moisés. E aí lá em Alma 22, nós vamos ver e nos lembrar de uma pequena história.
Vocês lembram do Amon, né? Quando Amon ensinou o rei Lamone, filho, e aí ele defendeu o rei Lamone, ele defendeu o seu rebanho, cortando os braços lá dos inimigos e tudo mais. E aí esse rei Lamone, filho, tinha um pai chamado rei Lamone também. E houve um episódio com Amon lá, que Amon preservou a vida, né? Porque ele ia matar o filho dele, porque estava andando com Amon. E aí ele defendeu o rei Lamone, né? Do pai. E o pai, então, percebendo que Amon tinha condições de matá-lo, aí ele disse: eu vejo que você realmente é amigo do meu filho, né? Então, né, pode pedir qualquer coisa. E ele disse até, né, você pode pedir até metade do meu reino que eu vou te dar. Mas Amon, o único pedido que Amon fez foi assim: ó, deixa o seu filho livre para ele adorar o Deus que ele quer. E aí então o rei se impressionou com isso, porque ele poderia ter pedido riquezas e coisas, mas ele pediu a liberdade espiritual do filho, né? E o rei Lamone, pai, ficou impressionado com isso. E aí, passado algum tempo, o irmão de Amon, o Arão, chamado Arão, ele conheceu o rei Lamone, pai. E ele também ensinou lá, né? No versículo, em Alma 22, lá no versículo 13 só, nós vamos entender, e Arão explicou-lhe as escrituras, desde a criação de Adão, expondo-lhes a queda do homem, seu estado carnal e também o plano de redenção. Olha que interessante que diz que Arão ele ensinou os 3 pilares. Lembra que algumas aulas anteriores nós falamos dos 3 pilares principais que vai nos levar de volta da doutrina, né? Que é a criação, a queda e a expiação. Então olha só no versículo 13 de Alma 22, que Arão ensinou sobre a criação, a queda e o plano de redenção, que é a expiação, né? Que Cristo fez por nós. E o rei Lamone, pai, acreditou. Então lá no versículo 15 diz lá: e aconteceu que, tendo Arão explicado essas coisas ao rei, o rei Lamone, pai, disse: que deverei fazer para conseguir essa vida eterna da qual falaste? Sim, que deverei fazer para nascer de Deus, arrancar esse espírito iníquo de meu peito e receber o Espírito de Deus a fim de encher-me de júbilo e não ser afastado no último dia? Eis que disse ele: renunciarei a tudo quanto possuo, sim, abandonarei o meu reino para poder receber essa grande alegria. Então, eu fico imaginando o tipo de lição que Arão deu, de impacto, né? Que impactou o rei Lamone, pai, de uma forma que ele falou: olha, eu vou deixar tudo, eu deixo até meu reino. Lembra a escritura que nós vimos na aula passada, onde está o seu tesouro, aí é onde está o seu coração? Então, na verdade, o rei não tinha o seu coração nos seus bens, ou no seu poder, na sua cadeira de rei. Porque ele falou aqui, ó, se for necessário eu deixar a cadeira de rei, eu deixo. Para eu poder estar com Deus, né? E no 10 diz: mas disse-lhe Arão: se desejas isto, se te curvares diante de Deus, sim, se te arrependeres de todos os teus pecados, e te curvares diante de Deus, e invocares o seu nome com fé, acreditando que receberás, então obterás a esperança que desejas. E aconteceu que, quando Arão proferiu essas palavras, o rei curvou-se diante do Senhor de joelhos, sim, prostrou-se por terra e clamou de todo o coração, dizendo: ó Deus, Arão, disse-me que existe um Deus, e se existe um Deus, e se tu és Deus, faz-o saber, e abandonarei todos os meus pecados para conhecer-te, para que eu possa ser levantado dentre os mortos e salvo no último dia. E quando o rei disse essas palavras, caiu como que ferido de morte. E aconteceu a mesma coisa que o rei Lamone, filho, né? Que houve aquela sessão que eu chamo a sessão dos desmaios, né? Várias pessoas desmaiaram por causa do poder, né? E o que eu aprecio demais aqui nas palavras do rei Lamone, e é exatamente quando os missionários ensinam as pessoas, eles deixam aquela escritura que nós conhecemos, Moroni 10, né? Para se perguntar sinceramente se aquelas coisas que eles estão ensinando é verdadeiro ou não. E olha só no 18,
o rei Lamoni pai, fez exatamente isso. Ele orando, ele disse: ó Deus, Arão disse-me que existe um Deus. Então as pessoas poderiam dizer: olha Deus, os missionários me disseram que existe um Deus vivo, verdadeiro, que fala, que ouve, que come, que cheira. E ele diz: faze-mo saber e abandonarei todos os meus pecados. Então, não só acreditando na palavra do Arão, mas ele queria saber por ele mesmo. E essa é a chave para nós. Em algumas aulas anteriores nós falamos nisso, a importância de sabermos por nós mesmos, né? Então, como podemos conhecer ao Senhor? Muitas pessoas que optaram viver sem fé e sem arrependimento, porque a quarta regra de fé fala que nós queremos nos primeiros princípios do Evangelho, que é fé em Jesus Cristo e arrependimento. Então, essas pessoas que optaram, muitas pessoas que optaram em viver sem fé e sem arrependimento, essas pessoas não querem mudar. Não, elas não estão tentando abandonar os pecados e sentir-se à vontade na presença do Senhor. Em vez disso, eles estão tentando abandonar a Deus e sentir-se à vontade com o pecado. Então, infelizmente, por isso que hoje nós precisamos entender, muito se fala daquilo que nós vivemos no mundo em pecado, né? Então, viver no mundo sem ser do mundo. Eu posso dizer para vocês que é quase impossível para nós conseguirmos isso, a não ser que, então, viver no mundo sem ser do mundo, a única forma disso acontecer é nós vivermos acima da média. Então, falamos isso em algumas aulas anteriores, né? Como viver acima da média. Então, estudem lá o capítulo de Daniel 6, de uma aula que nós já vimos, e onde mostra que o Daniel ele vivia acima da lei. Então, a única maneira de nós nos darmos bem num mundo em pecado, ou seja, viver no mundo sem ser do mundo, é viver acima da média, não é? Então, que nós possamos pensar a respeito disso e buscar os meios para poder fazer dessa forma, né? E lembrando que quando Moisés foi perante Faraó falar que ele era representante de Deus, e na linguagem daquela época ele estava dizendo: eu sou representante de Jeová. Então, porque tem às vezes pessoas que nós podemos fazer a pergunta aqui, né? O nome Jeová era conhecido antes da época de Moisés? Então, antes de Moisés nascer, o nome de Jeová era conhecido? Então, nós vamos ver que era, desde a época de Adão, né? Muitas pessoas hoje dizem que alguns ensinam de uma forma equivocada que Jeová é o Pai e Jesus Cristo é o Filho. E não é. Jeová é Jesus Cristo ou Deus do Velho Testamento, né? Então nós vamos ver que é a mesma pessoa, e tem várias escrituras que nos mostram isso, né? Para que nós possamos entender algumas coisas em relação a que o nome de Jeová já era conhecido antes de Moisés. Jeová era o nome, o título pré-mortal dado ao Filho primogênito de Deus, o qual é atualmente conhecido como Jesus Cristo. O Elder Talmage, que escreveu o livro Jesus o Cristo, ele explicou o que significa o nome Jeová. Jeová é a tradução portuguesa do hebraico, é Yahvé, ou Javé, que significa o que existe por si mesmo, ou eterno. Esse nome é geralmente usado em nossa versão portuguesa do Velho Testamento como Senhor, impresso em letras maiúsculas. Então, no Velho Testamento, quando aparece a palavra Senhor em letras maiúsculas, é Jeová, é Jesus Cristo, né? Impresso em maiúsculas. O hebraico IEA, que quer dizer eu sou, relaciona-se em significado e por derivação do termo Yahvé, ou Jeová. Então, lá no livro Jesus o Cristo, página 36, fala um pouco disso. Para nós podermos compreender melhor, e é algo que é explicado pelos apóstolos, ainda o Elder Talmage explicando, ele diz: os judeus consideravam o nome de Jeová como um nome inexprimível que não podia ser pronunciado. Substituíram-no por outro nome sagrado, embora para eles que não era proibido. Então, ao invés de eles usarem o nome de Jeová, eles chamavam de Adonai, que significa o Senhor. Também explicou qual é o significado especial que o termo Elohim tem para os membros da Igreja Santos dos Últimos Dias.
O nome Elohim é a expressão de exaltação e poder supremo ou absoluto. Elohim, como compreendido e usado na Igreja Restaurada de Jesus Cristo, é o nome de Deus, o Pai Eterno, cujo primogênito em espírito é Jeová, o unigênito na carne, Jesus Cristo. Também no livro Jesus o Cristo, página 37, ele nos explica isso. Quem quiser ler um pouco mais, a referência está aí. E o presidente Joseph Smith, ele nos ensina algo muito interessante a respeito do termo Elohim. Então, como nós sabemos, né, o profeta José Smith, ele se especializou em algumas línguas também, né, e ele estudou. E uma vez ele questionou alguns eruditos, né, da língua, porque a gente vê na tradução, nos contextos das escrituras, né, e só lembrando se o nome de Jeová era conhecido ou não, né? Então, lá no capítulo de Êxodo 6, o 2 e 3, é uma correção até, eu fiz na minha escritura, já vou explicar, diz lá, falou mais Deus a Moisés e disse, eu sou o Senhor. E olha só o versículo 3, e eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Jeová, não lhes fui perfeitamente conhecido. Então vejo mais um contexto aqui que está equivocado. Na verdade aqui, nós vamos ver no rodapé, se nós somos na letra B, onde está escrito lá que ele apareceu, ele diz que apareceu a Abraão, Isaque e a Jacó. Lá na letra B, pequenininho, indo no rodapé, nós vamos ver lá, e a Jacó. E eu, Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jeová, e não era o meu nome conhecido entre eles? É uma pergunta. Então, se nós lermos aqui o contexto, ele está como uma afirmação. Sendo afirmação, o próprio Senhor está dizendo lá, ó, mas pelo meu nome, Jeová, não lhes fui perfeitamente conhecido. Então, nós iríamos responder essa pergunta, se o nome de Jeová foi conhecido antes de Moisés? Não, não foi, o Senhor está dizendo que não era conhecido. Só que, na verdade, o contexto correto aqui é que o Senhor fez uma pergunta, e não afirmou que não era conhecido. Então a pergunta era essa, né? E não era o meu nome conhecido entre eles? Sim, era, né? É o que nós estamos vendo agora. E aí então o profeta José Smith, ele explica, o termo Elohim é o plural da palavra hebraica que significa Deus. Os eruditos modernos concordam que ela devia ser considerada como se estivesse no singular, embora a terminologia ou a terminação gramatical em, H-E-I-N, seja uma forma plural, né? Aí Joseph Smith, entretanto, nos ensinou qual é o significado da palavra no plural. Se lermos mais adiante o texto hebraico da Bíblia, encontraremos o seguinte, o principal dos deuses disse, façamos o homem a nossa imagem. Então, na tradução do hebraico, quando as palavras elas terminam em H-E-I-N, ela tem que ser pronunciada no plural. Então, como Elohim ou fica lá Elohim, quer dizer deuses, né? E não um Deus. Aí o profeta José Smith nos conta que, em certa ocasião, ele perguntou ao erudito judeu, se o idioma hebraico nos obriga a dar interpretação plural a todas as palavras que terminam em, por que não interpretar o primeiro Elohim, que está na original em hebraico, no plural? Aí esse judeu respondeu, bom, essa é a regra, explicou ele, salvo em poucas exceções, mas nesse caso seria uma ruína para a Bíblia. Admitiu que eu tinha razão. Então, porque se mudasse esse contexto, ou colocasse do original do hebraico, eles iam ter que dizer que existem vários deuses, né? E não só um Deus, como eles falam, né? E nós vamos ver aqui, na continuação, o próprio Joseph Smith ensina algo muito importante. Desde o início, a Bíblia mostra que há uma pluralidade de deuses, o que não pode ser refutado de forma alguma. O tema que estou tratando é importantíssimo. A palavra Elohim deve ser entendida no plural, deuses. Em todo o livro, os principais dos deuses apontaram-nos um Deus. E quando alguém considera o tema por esse prisma, fica livre para perceber toda a beleza, santidade e perfeição dos deuses.
Porque hoje nós sabemos que tem pessoas que ensinam sobre a Trindade, a doutrina da Trindade. O próprio nome já diz, Trindade, é três. E que para nós, no Evangelho de Jesus Cristo, nós acreditamos, são três pessoas distintas e separadas com um só objetivo. Só que o mundo secular, o mundo mesmo religioso, ensina de forma equivocada que a Trindade, os três são um pessoa. Quer dizer, tem três deuses, mas um Deus em três, né? E até o profeta José Smith ele faz um comentário aqui sobre isso. E ele diz lá: muitos homens dizem que há um Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e são apenas um Deus. Aí ele fala aqui, que Deus estranho, digo eu, três em um e um em três, que curiosa organização. Pai, aí ele cita uma escritura: Pai, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Então João 17 diz que essa foi a oração que Jesus Cristo fez, e ficaria estranho, Jesus Cristo de uma certa forma estaria enganando, né? Se ele fosse o Filho e o Pai ao mesmo tempo, por que ele estaria orando para o Pai? Falando com alguém se era ele mesmo. Então, o mais claro e verdadeiro é que ele estava falando com o seu Pai, né? E aí ele diz: todos vão se unir, mesclar-se em um só Deus, segundo o mundo sectário. Então, aqueles que acreditam que a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só, é exatamente isso aqui, que eles se mesclaram, são um só, em pessoa. Aí ele diz: seria o maior Deus de todo mundo, seria um Deus imensamente grande, um gigante ou um monstro. Aí ele diz assim, o profeta José Smith, com a autoridade que ele tinha também para interpretar e revelar as escrituras, ele diz: gostaria de ler a passagem para vós eu próprio. Só que ele leu já, na verdade, sabendo do hebraico o que estava ensinando, que não é exatamente o que nós lemos no contexto das nossas Bíblias. Então lá ele diz, e olha que interessante, aquela mesma escritura de João 17, ele está lendo lá: eu concordo com o Pai e o Pai concorda comigo, e nós dois concordamos como se fôssemos um. A versão grega mostra que se deveria dizer concordar. Pai, rogo por aqueles que me deste no mundo, e não rogo somente por este, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos concordem como tu, ó Pai, concordas comigo, e eu contigo, que também eles possam concordar conosco, e todos poderão viver em unidade, e em toda a glória e fulgores eternos dos deuses, e então veremos como somos vistos, e seremos como nosso Deus, e Ele como nosso Pai. Então aí verdadeiramente nós conhecemos o verdadeiro Jeová, Filho de Deus, Jesus Cristo no Novo Testamento. São as mesmas pessoas. Muitas escrituras nos mostram isso e nos relatam isso. Então que nós possamos não só ampliar nossa visão em relação a isso, mas até poder ensinar as pessoas, né, daquilo que nós realmente acreditamos. De que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas e separadas. Então, na verdade, são três deuses, né? E cada um dentro da esfera de ação que tem. Então, Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele foi o que se colocou à disposição para nos resgatar através do seu próprio sacrifício expiatório. E por causa disso, então, ele tem a condição de nos ajudar, mesmo nunca tendo pecado ou cometido algum erro, mas ele sabe, ele tomou sobre ele, através dessa ordenança da expiação, ele tomou sobre ele, ele entende todo o sofrimento de cada pessoa na face da terra. E ele, embora ele nunca passou por isso, por ter pecado, mas ele sabe como resgatar, ele sabe como salvar. Por isso que nós temos que acreditar e continuar firmes e fiéis. Espero que nós possamos ter aprendido muitos princípios importantes
nessa aula de Êxodo 1 a 6. Então, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, por favor, se inscrevam, ative o sininho, compartilhe esse canal Ramilfo Ensina com as pessoas que você gostaria. E muito obrigado e até a próxima aula, que vai ser o Êxodo 7 até o capítulo 13. Até lá.